pastor Adejarna Ramos. Hoje vamos estudar a lição de número 8, a teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. Lembrando que nós estamos estudando o livro de Jó, sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Hoje nós vamos nesta lição especificamente ver a fala de um dos amigos de Jó, que foi Zofar. Bem, inicialmente nós devemos atentar que o texto da leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 11, e também o capítulo 20. Então é importante que o professor então fundamente a sua fala e leia atentamente esses textos, bem como também é importante que os alunos estejam com o texto bíblico aberto para que eles possam então acompanhar. Bem, esse momento do livro de Jó é uma série de debates, de falas, de discursos. Elifaz e Bildade nós já estudamos, eles falaram, cada um deram a sua visão acerca do sofrimento, normalmente acusando Jó de pecado. E agora nós temos a fala de Zofar, o discurso de Zofar. Zofar também vai dar a sua visão acerca do sofrimento de Jó, né? Inicialmente vamos ver quem era Zofar. A Bíblia não traz muitas informações sobre os amigos de Jó, então também não traz muitas informações acerca de Zofar, né? A Bíblia apenas diz que ele era naamatita, ou seja, ele era então de uma cidade, de uma região chamada Naamá. Naamá era um reino pequeno que ficava no território que atualmente é a Arábia Saudita, né? Ali ficava então a terra, o reino de Naamá. Ele, portanto, era naamatita. Zofar, a gente pode observar e podemos depreender pela fala dele aqui, que ele era um homem inteligente, um homem culto, um homem que utilizava os bons pensamentos, argumentos, né? Ele usava bem o raciocínio, ele procurava chegar ao conhecimento da verdade, desencadeando um bom raciocínio. Então, ele utilizava a razão, ele se valia da razão para chegar ao conhecimento da verdade, né? Ele era então, na realidade, uma espécie de filósofo. Ele filosofava, né? Seguindo então a razão, seguindo o caminho então da luz natural, ele procurava chegar então à essência das coisas. Isto é exatamente o que faz a filosofia. Bem, era muito comum no mundo oriental, naquele período, naquele tempo de Jó, os pensadores, os filósofos, né? Eles então ficavam refletindo sobre as questões da vida, a essência da vida, e diante então do sofrimento de Jó, eles então se puseram, como no caso aqui de Zofar, a pensar, a raciocinar, a filosofar acerca então do sofrimento de Jó, né? Ele então indaga, ele perscruta, ele problematiza, ele utiliza os recursos então que ele tem intelectual para detectar então qual seria a razão do sofrimento de Jó. É claro que isso faz parte então do ser humano, né? Deus colocou a eternidade então no ser humano, e o ser humano também tem a razão, e ele pode se utilizar desse elemento. No entanto, o sofrimento de Jó tinha uma causa mais do que filosófica, tinha uma causa teológica. É aí que nós temos então o que nós poderíamos dizer de a teologia de Zofar, né? Era uma filosofia, mas que veio rebuscada, ou veio com a roupagem de teologia. Na realidade, o pensamento de Zofar, a concepção de Zofar, era uma concepção então deísta, né? A ideia de Zofar era o deísmo. O que é o deísmo? O deísmo é uma crença, é uma filosofia segundo a qual Deus, ele existe, mas Deus não interfere então aqui na história humana. Deus não se relaciona com as escrituras. Então, segundo a crença deísta, a atuação de Deus se limitou então a criar, né? Depois que ele criou, ele não se envolve mais com as questões então humanas, né? Deus não interfere então na história humana. Essa é a crença então deísta. E nós observamos aqui na fala de Zofar esse pensamento deísta, né? Zofar então, ele segue a sua linha de raciocínio partindo do pressuposto dos argumentos então do deísmo. Deus é um ser então muito elevado,
Deus não se envolve então com as questões humanas aqui embaixo. Bem, primeiramente nós temos então no comentário da lição, na primeira parte, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador, baseado então no capítulo de número 11 do livro de Jó. O Zofar então ele acusa Jó de iniquidade, é o que nós podemos observar aqui. Zofar, ele faz uma série de perguntas para Jó, ele começa a interrogar Jó, né? É claro que a posição dele era muito parecida com a de seus amigos, com as posições dos amigos anteriores. Ele utiliza praticamente a mesma linha de raciocínio, que é acusar Jó. Ele utiliza inclusive a lei da retaliação. A ideia que ele tem, mediante as falas que ele tinha ouvido de Jó, é que Jó precisava então se arrepender, Jó precisava compreender então a realidade. Ele entendeu, ele interpretou que Jó estava então se desculpando, Jó estava se apresentando como um homem puro, como um homem inocente, e isso não correspondia à realidade, isso não correspondia à verdade. Então, na visão de Zofar, ele tinha que se arrepender e ele tinha que compreender a realidade das coisas, né? E é isso que ele faz exatamente então aqui no capítulo 11. Veja no capítulo 11, o versículo de número 2, olha como é que ele começa a sua fala. Porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Ele chama Jó de tagarela. Ele diz que Jó é um conversador. Ele diz que Jó está falando demais. Olha o versículo 3. Será o caso de tuas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Quer dizer, você é um falador, você é um falastrão, você é um tagarela, você está zombando, você está criticando, né? Seria essa a ideia aí de Zofar. Veja no versículo de número 4, ele diz: pois dizes, a minha doutrina é pura e estou limpo aos teus olhos. Veja bem essa expressão dizes. Ele está se referindo na interpretação dele à fala de Jó. Ele entendeu que Jó estava dizendo que ele era puro, que a doutrina dele era, que o ensino dele era puro e que ele era limpo aos seus olhos, ou seja, ele era inocente. Isso que ele diz no versículo de número 4, né? Ou seja, essa ideia não correspondia à realidade. Em nenhum momento Jó disse que ele era puro, que ele era sem defeito, de forma nenhuma. Jó ele tinha consciência de que ele não era puro, né? Mas dentro daquilo que ele tinha conhecimento, ele procurava viver segundo os mandamentos então de Deus. Ele procurava então viver em sinceridade e integridade, como um homem de fé e como um homem de obediência também a Deus. Então, essas afirmações de Jó, de que ele era íntegro, de que ele era sincero, de que ele procurava obedecer a Deus, enfureceu Zofar e fez com que Zofar então interpretasse que Jó era um homem íntegro. Por isso que ele está então aqui destilando, né, todo o seu veneno e acusando Jó então de iniquidade. Olha o versículo 6: e te revelaste os segredos da sabedoria. Olha bem essa expressão, os segredos da... Veja, Jó, você seria muito mais sábio se você conhecesse então os insondáveis segredos de Deus, né? Se você conhecesse os segredos de Deus ou os segredos da sabedoria, você então seria sábio. Essa ideia que Zofar desenvolve então aqui no texto. É nesse momento então, no versículo de número 3, 13 e 14, né? Inicialmente ele chama Jó de tagarela, ele diz que ele deveria conhecer os segredos de Deus, ele também destaca alguns atributos de Deus, dizendo que Deus é grande, dizendo então que Deus é sábio, né? E que esse sofrimento de Jó fazia parte então de um plano maior da sabedoria de Deus, né? Da grandeza de Deus, e que Jó não compreendia, Jó não entendia, e ele então se passava de justo diante de Deus, né? E na visão dele então, se ele estava sofrendo, era porque tinha algo errado, porque uma pessoa boa e uma pessoa justa, era essa a visão de Zofar, não passava por tribulação assim, né? Se alguém estava passando por uma tribulação semelhante a de Jó, é porque estava pagando por algo errado então que ele fez.
Então ele não demonstra nenhuma compaixão por Jó, ele apenas acrisola Jó, né? Ele apenas então, ele causa mais dor no sofrimento de Jó, dizendo então isso, que uma pessoa justa não passa por uma tribulação semelhante. Ele chega a dizer no versículo 12 que Jó está se comportando, né, como um animal irracional, como um jumento que não tem entendimento. Está no versículo 12: o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. Então veja as comparações que ele faz então a Jó. E ele dá no versículo 13 e 14 então 4 passos para o arrependimento de Jó. Olha os conselhos que Zofar dá para Jó no versículo 13 e versículo 14. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça. Ele dá então aqui 4 conselhos para o arrependimento de Jó. Primeiro, consagre o seu coração. Segundo, estenda as suas mãos em direção a Deus. Terceiro, lance para longe de si a iniquidade, lance para longe de você o pecado. E em quarto lugar, não permita que qualquer pecado habite na sua tenda ou habite na sua casa. Na visão então de Zofar, se Jó desse esses passos, ele seria abençoado. Olha o versículo 15, o versículo 15 começa com um então. No versículo 13, no versículo 14, ele dá 4 conselhos, 4 passos para o arrependimento, e no versículo 15 ele mostra o resultado se Jó fizesse isso. Olha o versículo 15, começa com a palavra então, ele está apresentando então os resultados se Jó fizesse isso. Então, levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança, como as águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como a manhã. Sentir-se-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Então ele está dizendo: olha, Jó, se você fizer isso, você vai ser abençoado, você vai dormir tranquilo, você vai esquecer os seus sofrimentos, o seu sofrimento vai ser como água passada, você vai se sentir seguro, você vai ter esperança, você vai olhar ao redor e vai dormir tranquilo, não vai haver espanto, as pessoas vão te procurar para obter o favor, ou seja, você vai ter a bênção de Deus se você se arrepender então desses seus pecados. Então veja, essa é a visão então de Zofar, né? Aconselhando então a Jó. Bem, nesse momento, no capítulo de número 12, nós temos então a réplica de Jó. Jó então no capítulo 12, o versículo 2, ele começa de forma sarcástica, irônica, quando ele diz assim, capítulo 12, versículo 2: na verdade vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Olha como é que Jó está sendo aqui irônico, sarcástico. Ele diz: olha, vocês são sábios demais, quando vocês morrerem, a sabedoria vai morrer com vocês. Vocês são entendidos demais, vocês são sábios demais, não existe pessoas que compreendam as coisas como vocês. Vocês sabem tudo. Quando vocês descer a sepultura, o conhecimento e a inteligência e a sabedoria vai descer junto com vocês. Olha como que Jó então é irônico aí nesse texto, né? E no versículo 13 ele diz: também eu tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior. Ele então diz: olha, eu tenho também conhecimento, eu não sou tão rude assim. Está no versículo de número 3, eu entendo também as coisas. Olha o versículo 4: eu sou irrisão para os meus amigos, eu que invocava a Deus, ele me respondia: o justo e o reto servem de irrisão, né? Ou seja, Jó então, ele está reconhecendo que ele também conhece as coisas, e que, olha o versículo de número 6, as tendas dos tiranos gozam paz, os que provocam a Deus estão seguros, têm um punho por seu Deus. Ele desconstrói o pensamento de Zofar. Zofar disse que uma pessoa justa não passa por sofrimento, né? E ele disse que uma pessoa que não cometeu pecados está tudo bem na vida deles,
e que não acontece nada de ruim com eles, né? E Jó então desconstrói então essa ideia então simplista, dizendo que o ímpio também sofre, ou seja, as coisas que acontecem ao justo acontecem também ao ímpio. Há momentos que o justo prospera, mas há momentos que o ímpio também prospera. É isso que ele mostra então nesse texto. Ele desconstrói então essa visão que eles tinham em relação ao sofrimento, né, de Jó. Ele, inclusive, no versículo 8, ele diz para eles então aprenderem com a terra, com os peixes do mar, né? Ou seja, aprender com as alimárias do campo, que elas também são fontes de ensinamento e de sabedoria. E no versículo 12 ele diz que a sabedoria está também com os idosos também têm conhecimento. Então Jó, o que ele faz aqui no capítulo 12 e 13? Ele então traz uma definição de sabedoria, de poder, de soberania de Deus. Ele baseia toda a sua fala nesses atributos de Deus. Deus é sábio, Deus é todo poderoso, Deus também é soberano, e ele entende então a razão do sofrimento então de Jó, diferentemente então dos seus amigos. Bem, então essa é a primeira parte do comentário. Na segunda parte, a conversão como resposta à aflição, né? A visão de Zofar aí é comentado pelo comentarista da lição. Ele interpreta inclusive que era possível fazer negociatas com Deus, essa a visão dele. Jó desconstrói tudo isto, né? Mostrando então que ele não era puro no sentido pleno da palavra, mas que ele buscava a retidão dentro da sua condição humana, e que Deus sendo soberano, e que Deus sendo poderoso, enfim, tudo está nas mãos então de Deus, que é todo poderoso e que sabe de todas as coisas, e sabia então que Jó procurava viver uma vida então de retidão. Bem, chegamos então à parte 3 do comentário. Na parte 3 do comentário, nós vamos então para o capítulo 20 do livro de Jó, que é o outro discurso então de Zofar, no capítulo 20. No capítulo 20, o que Zofar faz aí no capítulo 20? Ele descreve as calamidades que acontecem com as pessoas perversas, né? Ou seja, ele, na sua segundo discurso, na sua segunda fala, ele continua seguindo a sua mesma linha de raciocínio. Agora no capítulo 20 ele dá um conselho para Jó. Jó, que você possa considerar o destino das pessoas perversas. Pare para pensar, Jó, o que acontece com uma pessoa perversa? Veja no versículos 5 e 6. O júbilo dos perversos é breve, e a alegria dos ímpios momentânea. Ainda que a sua presunção remonte aos céus, e a sua cabeça atinja as nuvens, como seu próprio esterco, apodrecerá para sempre, e os que o conhecem dirão: onde está? Ele está dizendo assim: olha, Jó, os perversos, os ímpios, os presunçosos, os arrogantes, eles se desfazem logo, eles acabam logo, de forma que as pessoas rapidamente dizem: onde é que ele está? O perverso, o ímpio, o presunçoso, o cheio de si, ele passa logo e as pessoas perguntam: onde é que ele está? O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava de uma certa forma alfinetando Jó. Ele estava querendo dizer que Jó era um perverso, era um ímpio, era um presunçoso, era um arrogante. Ele estava sofrendo as consequências então das suas atitudes, das suas ações, né? Jó então, aliás, Zofar, no capítulo então de número 20, versículos de número 23 até o versículo 29, ele então conclui que mais do que apenas perder o contentamento da vida por causa do pecado, o perverso sofre a fúria de Deus. Ou seja, olha bem no versículo de número 23, para encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, o arco de bronze o traspassará. Ele arranca das suas costas as flechas, e esta vem resplandecente do seu fel, e haverá assombro sobre ele. Todas as calamidades estão reservadas, ou serão reservadas contra os seus tesouros. Fogo não assoprado consumirá,
fogo que se apacentará do que ficar na sua tenda, os céus lhe manifestarão a sua iniquidade, as riquezas da sua casa serão transportadas. Tal é da parte de Deus a sorte do homem perverso, e tal a herança decretada por Deus. Ele está querendo dizer: olha, Jó, tudo isso acontece com o homem que vive com um homem perverso. O homem perverso, ele perde todo o contentamento na vida e a fúria de Deus vem sobre ele. Então ele está querendo dizer: Jó, se arrependa. É esse o seu fim se você continuar dessa forma, né? Se você continuar sendo um homem perverso, a fúria de Deus vai vir mais e mais sobre você. É essa a tônica da fala então de Zofar. Então descreve o castigo dos maus, né? No capítulo de número 21, Jó lhe descreve a prosperidade dos perversos. Jó agora ele contraria a fala de Zofar. Zofar, no capítulo 20, ele mostra o que acontece com os perversos. Ele está sugerindo que Jó é perverso, e quando chega no capítulo então 20, no capítulo de número 21, Jó então mostra que não é bem assim, que esse pensamento dele está equivocado. Ele então está diante de um paradoxo. Ele então, no capítulo de número 21, ele diz que determinadas coisas acontecem também com pessoas perversas, no sentido de prosperidade. Os perversos também sentem prosperidade, né? Olha bem no capítulo 21, como é pois que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos, seus filhos se estabelecem na sua presença, os seus descendentes entre seus olhos. Olha bem, versículo 9, as suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus nos fustiga. Olha o argumento que Jó utiliza: Zofar, não é bem isso que você está dizendo, que os perversos só sofrem calamidades. Os perversos também, eles se estabelecem, eles têm descendentes, eles têm filhos, eles vivem muito, as casas deles têm paz, a vara de Deus às vezes não os castiga, o seu touro gera e não falha, a sua criação continua criando, as suas novilhas têm cria e não abortam, deixam correr suas crianças como um rebanho, os seus filhos ficam brincando, saltando de alegria, né? Pela prosperidade, os seus dias ficam em prosperidade, em paz eles descem à sepultura. Jó então desconstrói todo o argumento de Zofar, mostrando que não é só calamidades que acontecem aos perversos, aos ímpios, que acontecem também coisas boas. Ou seja, então esse argumento, esse raciocínio de Zofar, que só acontecem coisas ruins com pessoas perversas, ele então não se sustenta. Jó desconstrói esse argumento, mostrando que coisas boas também acontecem com pessoas ímpias. Ou seja, o discurso então de Zofar, ele é totalmente então desconstruído, né? Bem, então a revista então comenta que é, portanto, um paradoxo, e a lei da retribuição ela não se aplica então a todas as esferas da existência humana. Então, na visão de Zofar, o sofrimento de Jó era a retribuição de Deus. Então, o pensamento dele era este: se uma pessoa sofre, é porque ela está sendo retribuída por Deus com o mal que ela fez. Ele estava utilizando a lei então da retribuição. O que Jó faz? Jó mostra que esse pensamento de Zofar, ele pode se aplicar em um determinado caso, mas ele não se aplica em todos os casos, ou seja, em todas as esferas da existência humana. Se aplica a alguns casos em particular, mas não se aplica em todos os casos. Então, nesse caso, Zofar cometeu um erro ao generalizar o seu pensamento de que se a pessoa sofre, está recebendo então o castigo de Deus. Pode ser em alguns casos pela justiça retributiva, mas não é todos os casos. Tem alguns casos que fogem então a esta regra. Concluindo então, nós então podemos observar então aqui que a fala de Zofar, ela segue a mesma linha de raciocínio dos seus amigos, acusando Jó. Jó se defende por 2 vezes e o debate então continua. Nós vamos ter ainda mais para frente a fala de um amigo, né, de Jó, que vai falar mais para a frente. Bem, então, caro professor de escola dominical, que você então possa
atentar bem para esse capítulo 11 e o capítulo 20, né, do livro de Jó, destacar esses elementos principais da fala de Zofar, destacar também o argumento então de Jó mediante as falas de Zofar, e mostrar para os alunos então que esse pensamento dele estava equivocados. Você pode então e deve inclusive contextualizar, trazendo para a realidade dos seus alunos, né? Quantas vezes nós agimos com Zofar, nós pensamos que o sofrimento na vida de uma pessoa, em razão às vezes dele estar em pecado, inclusive essa é a visão da teologia da prosperidade, e não é necessariamente, né? Então que você possa fazer a devida aplicação. Quem sabe vários alunos têm essa visão. Nós somos mestres em fazer julgamentos precipitados, principalmente na nossa sociedade de hoje, com as várias teologias que estão dominando por aí, especialmente a teologia da prosperidade, que diz que a pessoa não pode sofrer, que se sofrer está em pecado, enfim, você possa corrigir essas distorções, né, de pensamentos que refletem elementos teológicos distorcidos. Que Deus, portanto, o abençoe e que você possa então seguir o objetivo geral da lição, que é descrever a fala de Zofar, né? Mostrar os argumentos que ele utiliza e mostrar em que pontos ele falhou, ele errou, né? E destacar também as falas de Jó se defendendo mediante as falas de Zofar. Que Deus, portanto, o abençoe. Essa é, portanto, a nossa lição de número 8. Que Deus, portanto, o abençoe. Nós estamos, né, já quase praticamente no meio então dessa lição sobre o livro de Jó. Que Deus, portanto, o abençoe, que você possa regar tudo com oração e não perder a oportunidade no próximo domingo estar diante da classe para ensinar essa lição tão preciosa. Que Deus o abençoe e nós aguardamos você na próxima lição. Não esqueça de deixar aí o seu like, o seu comentário. É importante para nós, né, que você deixe aí o seu like, o seu comentário, para que nós possamos ter um retorno, né? E que você também possa compartilhar com os alunos da sua classe, com professores de escola dominical da sua igreja, da sua congregação, para que eles possam ter esse subsídio, né, a mais em relação ao estudo da lição da escola dominical. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima lição.